Eu ouvi meu próprio assobio vindo do meio da floresta. Mas eu estava sozinho. E eu nunca assobio à noite. Meu nome não importa. Porque, depois do que aconteceu, eu percebi que nomes não fazem diferença ali. O que importa é que eu trabalho fazendo levantamento de trilhas para uma empresa de ecoturismo. Meu trabalho é simples: entrar em áreas pouco exploradas, mapear caminhos, marcar pontos seguros. E sair. Naquela semana, eu estava sozinho, acampado numa área de floresta fechada, longe de qualquer trilha turística. Nenhum sinal de gente. Nenhuma estrada próxima. Nenhuma cobertura de celular. E isso não era um problema. Eu já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Dormir sozinho na mata nunca foi algo que me assustou. A floresta tem sons. E, quando você aprende a ouvir, eles viram rotina. Durante o dia, tudo funcionava como esperado. Pássaros se afastando quando eu me aproximava. O som constante do rio mais abaixo. Galhos estalando sob o próprio peso. À noite, os insetos tomavam conta. Um zumbido contínuo, quase hipnótico. O tipo de som que te faz dormir rápido. Porque ele nunca muda. A floresta parecia viva, mas previsível. Eu escolhi montar o acampamento perto de um rio raso, só o suficiente para ter água corrente sem risco de enchente. O chão era firme, as árvores, espaçadas. Armei a barraca, organizei os equipamentos. Fiz fogo só o necessário. Peguei o GPS e anotei as coordenadas no caderno. Enquanto eu escrevia, lembro de pensar uma coisa bomba. Esse lugar é tranquilo demais. E foi exatamente aí que eu percebi o silêncio. Não um silêncio total, mas um silêncio vazio. Como se alguém tivesse abaixado o volume da floresta só um pouco. Eu estava guardando os equipamentos quando ouvi o assobio. Curto, baixo, vindo de dentro da mata, do lado oposto ao rio. Não foi alto o suficiente para assustar, nem estranho o bastante para causar pânico. Era só específico demais. Fiquei parado por alguns segundos, tentando identificar o som. Animal? Talvez. Ou alguém muito distante. Foi aí que me caiu a ficha. Era o mesmo assobio que eu uso para testar eco em trilhas. Sempre o mesmo. 2 notas curtas. Uma pausa. Mais uma nota. Eu nunca uso esse assobio à noite. Nunca. Mesmo assim, eu ri sozinho. A floresta brinca com a cabeça da gente. Eu já sabia disso. Ignorei. Continuei organizando as coisas, tentando não pensar no fato de que o som tinha vindo na direção exata do meu acampamento. Alguns segundos depois, os insetos voltaram a cantar. E o lugar pareceu normal de novo. Mas eu demorei mais do que o normal para entrar na barraca. E, sem saber explicar porquê, eu deixei a faca exatamente ao alcance da mão. Eu acordei com o som do rio. A luz da manhã atravessava a barraca de um jeito estranho, meio apagado, como se o dia ainda estivesse decidindo se ia nascer de verdade. Por alguns segundos, tudo parecia normal. Silencioso. Estável. Mas eu senti aquela sensação antes mesmo de sair da barraca. Aquela certeza sem motivo, de que alguma coisa tinha mudado enquanto eu dormia. Quando abri o zíper e coloquei o pé para fora, senti o chão úmido demais. Não de chuva, de pisada recente. Foi perto do rio que eu vi primeiro. Pegadas. Elas estavam ali, bem claras na margem de terra escura. E, de início, meu cérebro tentou fazer o que sempre faz: explicar. Talvez alguém tivesse passado por ali. Talvez algum animal grande. Mas bastou eu me abaixar para entender que nenhuma dessas opções funcionava. As pegadas tinham formato humano. Calcanhar. Planta do pé. Dedos. Só que os dedos eram longos demais. Finíssimos. Espalhados de um jeito errado, como se o pé tivesse aprendido a ser pé observando de longe. E não era só isso. A profundidade.
Cada marca afundava no solo como se quem tivesse passado ali fosse pesado demais para aquele tamanho de pé. Como se o peso não combinasse com o corpo. Segui as pegadas com o olhar. Elas não vinham do rio. Não iam em direção à mata. Elas começavam no meio da floresta. Simplesmente surgiam ali, entre as árvores, como se algo tivesse parado, olhado, e então decidido andar. Passo por passo, elas vinham na direção do acampamento. Não rodeavam, não investigavam, iam direto. E paravam. Paravam exatamente onde eu tinha ficado sentado na noite anterior, perto do fogo, olhando pro escuro, enquanto organizava o equipamento. Não havia marcas de volta. Nenhuma pegada indo embora. Só a aproximação. E o fim. Eu fiquei ali parado por tempo demais, tentando entender como alguém poderia ter chegado tão perto sem fazer barulho algum. Foi então que percebi outro detalhe. Algumas folhas ao redor estavam dobradas. Não quebradas. Dobradas, com cuidado demais para ser vento. Como se algo tivesse se inclinado. Observado. Peguei o celular e tirei fotos. Muitas. De ângulos diferentes. Marquei o ponto no GPS, com as mãos tremendo mais do que eu gostaria de admitir. Eu dizia para mim mesmo que aquilo era só uma pegada estranha. Que a floresta cria ilusões quando a gente passa tempo demais sozinho. Mas, enquanto eu repetia isso, eu sentia um incômodo crescer. Porque, se aquilo fosse um animal, por que teria parado ali? E, se fosse uma pessoa, por que não deixou nenhum outro sinal? Foi ali que eu tomei a decisão. Eu ia terminar o levantamento. Mais rápido do que o planejado. E iria embora no dia seguinte. Enquanto desmontava a parte do acampamento, tive a sensação clara de que aquela decisão tinha sido tomada tarde demais. E, pela primeira vez desde que cheguei ali, eu tive a impressão de que a floresta sabia disso. Na terceira noite, eu não tentei dormir. O corpo estava exausto, mas a cabeça não desligava. Cada vez que eu fechava os olhos, tinha a sensação de que estava perdendo alguma coisa importante. Apaguei a lanterna. Não porque queria escuro, mas porque não queria que algo soubesse onde eu estava. Fiquei deitado dentro da barraca, imóvel, ouvindo. O rio continuava ali, mais baixo do que antes. O vento passava pelas árvores, mas de forma irregular, como se estivesse desviando de algo. Os insetos não voltaram naquela noite. Foi aí que eu ouvi o zíper. Devagar, arrastado. O som exato de alguém abrindo uma barraca. Meu corpo travou imediatamente. Porque não era o zíper da minha barraca. O som vinha da floresta. De algum lugar entre as árvores, bem à frente do acampamento. Era um som impossível. Preciso demais. Íntimo demais. Como se alguém estivesse imitando um gesto, sem entender completamente o que ele significava. O zíper abriu até o fim. E parou. Nenhum passo depois disso. Nenhum galho quebrando. Nada. Eu fiquei ali, com a respiração curta, sentindo o próprio coração bater alto demais no peito. Então ouvi um movimento. Não um passo. Algo se ajustando de posição. Como alguém que fica parado por muito tempo e muda o peso de um lado pro outro. Criei coragem para olhar. Aos poucos, empurrei o zíper da barraca só o suficiente para ver o lado de fora. E foi quando eu vi a silhueta. Ela estava parada entre as árvores, onde a luz da lua mal chegava. Alta demais, magra demais, comprida demais. Não se movia como alguém pronto para atacar, nem como um animal prestes a fugir. Ela estava esperando. A cabeça inclinou lentamente para o lado. O mesmo gesto que eu faço quando tento ouvir melhor um som distante. Quando tento entender algo novo. Naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Ela não tinha me seguido até ali. Ela tinha me observado. Desde o começo. Então, sem levantar a voz, sem emoção alguma,
A coisa falou. Disse meu nome. Não errou. Não hesitou. Não testou sílabas. Disse como alguém que já tinha ouvido aquilo antes. Várias vezes. Eu não respondi. E ela também não disse mais nada. Ficamos ali, parados, separados apenas por alguns metros de escuridão. Até que, muito devagar, a silhueta deu um passo para trás. E desapareceu entre as árvores, sem fazer som algum. Eu fechei o zíper da barraca com cuidado demais. Como se qualquer ruído pudesse chamar aquilo de volta. Naquela noite, eu entendi uma coisa que não me deu alívio nenhum. Ela já sabia tudo o que precisava. Agora, era só questão de tempo. Eu não corri naquela noite. Não foi coragem. Foi entendimento. Alguma coisa em mim percebeu que qualquer reação seria aprendida. Então eu fiquei parado, deitado, imóvel, contando a própria respiração como se isso fosse a única coisa que ainda me pertencia. Lento demais para provocar. Regular demais para chamar atenção. E, do lado de fora, não houve mais nenhum som. Nenhum passo. Nenhum assobio. Nenhuma repetição. Só a sensação clara de que aquilo ainda estava ali. Observando. Quando o dia finalmente clareou, eu esperei mais do que o normal antes de sair da barraca. O medo já não vinha em ondas. Era constante. Controlado. O acampamento estava intacto. Nenhuma pegada. Nenhuma marca no chão. Nenhuma folha dobrada. Era como se a floresta tivesse sido reiniciada. Arrumei as coisas sem fazer barulho. Apaguei o fogo com cuidado. Guardei o GPS. Antes de ir embora, olhei uma última vez para a linha das árvores. Nada se mexeu. Mas eu tive certeza absoluta de que, se eu ficasse ali mais alguns minutos, alguma coisa teria se mexido. Eu fui embora naquela manhã, sem terminar o levantamento, sem avisar ninguém pelo rádio. Nunca mais voltei para aquela área. Meses depois, quando tentei acessar os registros no sistema, aquele ponto simplesmente não existia mais. Como se nunca tivesse sido mapeado. Como se alguém tivesse decidido que aquele lugar não precisava ser encontrado. Hoje, minha vida parece normal para quem olha de fora. Mas eu sei que alguma coisa mudou. Eu ando diferente. Evito repetir gestos. Não falo sozinho. E, principalmente, eu presto atenção demais nos sons que faço. Porque, às vezes, quando estou sozinho em casa, quando tudo fica silencioso demais, eu percebo que minha respiração não é a única no ambiente. Ela acompanha, no mesmo ritmo, esperando eu errar. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido que algo estava observando do outro lado da tela. Essas histórias não acabam quando o vídeo termina. Elas ficam. Elas esperam. Elas aprendem. Então, se você não quer ficar sozinho quando o próximo silêncio chegar, deixe seu like. Isso me ajuda a continuar voltando. E se inscreva no canal. Porque aqui, nem toda presença faz barulho. E algumas só aparecem quando você acha que está seguro. Boa sorte na próxima noite.